Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é Mesopotâmia. Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia é uma palavra de origem grega. E o que é que a palavra quer dizer? Meso significa meio e Potâmia, rio. Então, Mesopotâmia trata-se de uma terra entre rios. Entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios Tigre e Eufrates hoje estão localizados no que nós chamamos de Iraque. Iraque e alguns países do Oriente Médio. Então, como nós podemos perceber, Mesopotâmia é o nome de uma região, não é o nome de um povo, certo? Então, vários povos viveram na Mesopotâmia. Quais são os principais povos? São os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Esses são os principais povos que habitaram a Mesopotâmia. Tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar em babilônios, ou a cidade da Babilônia, né? Essa cidade, ela pertence a dois dos povos que eu falei atrás, né? Então, quem são os babilônios? Os babilônios são tanto os amoritas quanto os caldeus. Então, caldeus e amoritas eram babilônios. Mas o primeiro dos povos dessa região são os sumérios. Os sumérios, eles se destacaram pela sua organização para a agricultura, como eles desenvolveram sistemas de irrigação. É importante lembrar que a região do rio Tigre e Eufrates, a região mesopotâmica, ela sofria de cheias irregulares. Então, enquanto nós tínhamos cheias regulares ou periódicas no Rio Nilo, como eu já falei para vocês, esta região ela possuía um regime de chuvas fora de uma sequência fácil de ser entendida, né? Ora chovia muito, ora chovia pouco, isso a gente chama de irregular. Então eles tiveram que desenvolver sistemas de irrigação para que durante todo o ano tivesse água, fosse possível a prática da agricultura. Então, no caso da região mesopotâmica, o poder ele se concentra, né? A unidade do Estado ela se forma para cuidar dessas obras de irrigação. Estou falando de diques, de barragens, até mesmo de desvio no curso do rio, para que fosse possível fazer a agricultura. Então, os sumérios eles são os primeiros a criarem esse desenvolvimento. E para cuidarem da produção agrícola, para destinarem o que deveria ser doado, né, para o chefe da cidade, o que deveria ser doado para o chefe religioso, para os templos, eles começam a organizar isso através de uma escrita. Então é o primeiro povo também da região a constituir, a criar uma escrita, tá? A escrita ela é criada com a finalidade de controlar a produção agrícola, de ter um maior controle e de melhor distribuir essa produção, certo? Então os sumérios eles desenvolvem que tipo de escrita? É a nossa escrita alfabética, né? A escrita que possui 24 símbolos? Não. Eles vão fazer a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é uma escrita feita na argila, marcada, cunhada na argila, por isso o nome cuneiforme. Nós falamos cuneiforme para designar aquela escrita que foi marcada numa tábua de barro, certo? Depois essa tábua ela era cozida e aí a escrita ela ficava
permanente nessa tábua, tá? Então os sumérios eles desenvolvem esse sistema de escrita que vai ser usado pelos amoritas, depois pelos assírios, pelos caldeus, né? Todos os povos acabam por se beneficiar da escrita suméria. Mas os sumérios eles não desenvolvem um único estado. Os sumérios eles vivem na forma de cidades-estado. Cada cidade é independente entre si, embora eles façam parte de um mesmo povo, tá? Então cada cidade possui o seu líder. Esse líder ele é chamado de patese. Então o patese ele é um chefe de cidade que é ao mesmo tempo líder religioso e líder político. Como ele concentra essas duas funções, a liderança religiosa e a chefia política, nós chamamos as cidades sumérias de cidades-estados teocráticas. Ou seja, o poder está na mão de um representante de Deus, certo? Então, os sumérios desenvolvem a escrita, eles desenvolvem importantes técnicas agrícolas, criam cidades, mas não conseguem produzir uma unidade para o seu território, né? Um único líder. Então, serão com outros povos, né? Principalmente aqui, o primeiro que consegue fazer um estado, que consegue se organizar, são os acádios. E os acádios são os primeiros da região a criar um império, criar uma grande unidade do território, tá? Então, nós temos sumérios na forma de cidades-estado e os acádios, de fato, conseguindo criar o primeiro estado da região. Esse estado ele é chamado de primeiro império mesopotâmico, tá bom? Quem que faz o primeiro império mesopotâmico, né? Segundo a história, coube a um chefe acádio, Sargão, fazer essa unificação. Então, o Sargão ele consegue unificar o povo acádio, dominar os sumérios e criar esse império sumério-acadiano, que também é chamado de primeiro império mesopotâmico. Dessa junção entre sumérios e acádios, os acádios acabam por incorporar toda a cultura suméria. Eles trazem a escrita, eles trazem a produção agrícola e inovam porque criam aqui um estado, tá bom? Para a aula de hoje nós vamos falar desses dois povos. Então, o que é importante reter nessa explicação? Primeiro, Mesopotâmia é uma região do Oriente Médio. Essa região ela foi muito disputada na antiguidade por conta da sua capacidade de produção agrícola, né? É lá onde vai ser domesticada algumas espécies animais, é lá onde vai ter um dos principais centros agrícolas da antiguidade. E nessa disputa nós temos a organização de sistemas políticos e de sistemas de escrita. Então, né, é importante destacar aqui os sumérios por criarem a escrita e os acádios por criarem o estado. Então, esses dois povos da região são os que nós estudamos hoje. Na próxima aula nós vamos falar um pouco dos amoritas e nós vamos falar também dos assírios, tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham tido uma boa aula, que vocês tenham gostado da explicação. E agora eu conto com vocês para fazer as atividades do livro. Tchau, tchau!